E sempre que a gente tentava fazer ele tradicional, tipo, na edição a gente começou, vamos fazer o arco narrativo dessas 3 personagens. E aí falava, "Puts, não. Porque não dá pra colocar, não tinha essa regra na brincadeira. Tinha visto vários outros documentários seus, do Espírito à Revolta. Ai, eu esqueci o nome, Incompatível. desculpa. Incompatível com a Vida. E esse filme é bem diferente de tudo que veio antes, porque ele tem um jogo de brincadeira que é muito diferente, né? E aí eu queria te perguntar um pouco sobre como foi esse processo com as meninas e como foi tudo isso, porque foge um pouco do script do que a gente tem como documentário clássico e justamente torna ele muito mais interessante visualmente. Eu acho que ele tem um pouco em comum, principalmente com o Espera Tua Revolta, que era um lugar de buscar. Eu primeiro entendo qual que é sobre o que eu gostaria de fazer, quais são as perguntas que eu gostaria de tentar responder, nem tentar responder, tentar questionar no filme. E aí eu vou entendendo como que essas perguntas caminham, né? Quem são essas pessoas que são as melhores para responder isso e falar sobre isso, entender a vida dessas pessoas. Então, no Espera Tua Revolta, por exemplo, teve uma coisa de escutar muito os adolescentes. Né? Eles eram os que estavam ocupando aquelas escolas, que estavam mostrando para toda a sociedade como a união e a organização política podia debater um tema tão urgente quanto a educação pública de qualidade. E aí, a partir do que eles traziam, do fato, eu fiz reunião com eles. A gente não vê vídeo de mais de 5 minutos. Eu falei, esse filme, a cada 5 minutos, ele tem que virar um novo filme. Senão, eles não vão assistir esse filme. Esse filme é para os jovens também, né? E aí, eu fui, a partir da escuta com eles, conseguindo pensar qual que era a forma que aquele conteúdo pediu. Eu gosto muito de pensar forma e conteúdo assim. O Incompatível também teve esse processo, que é um filme sobre luto. Lógico. Né? Então, ele é um filme baixo, a energia, assim, ela é aqui, ele é mais lento, que é a energia do luto, né? E aí, com as crianças, esse era um filme que desejava entender o que significa a saída da miséria, né? Que a cidade dessas meninas atravessou no período em que elas estavam para nascer até hoje, e o que significa o início da contestação desse machismo estrutural. Mas eu tinha vontade de fazer isso, eu já tinha feito isso de alguma forma com entrevistas nos Curtas Severinas e no Devagar Depressa dos Tempos, eu tinha vontade de fazer isso de uma forma mais cinematográfica e com o frescor das principais beneficiadas por isso, que são as crianças, né, que são as meninas. E aí eu entrei para brincar, eu comecei a observar, a gente fez uma oficina de vídeo, eram 15 meninas de 7 a 12 anos, que a gente ia ensinando a fazer câmera, fazer entrevista, explicando como que a coisa funciona e ia propondo exercícios. Então eu entrevistava elas na sala de aula e falava, agora vocês vão entrevistar os pais de vocês, as mães de vocês, as avós, pergunta como que era aqui, o que mudou, como que era a infância. E com isso elas entravam nessa máquina do tempo de entender como que era o passado, faziam perguntas que muitas vezes elas nunca tinham feito, né? E aí a gente começa a gravar elas fazendo esse exercício. E aí eu começo, a partir disso, a observar como que elas reagiam quando aprendiam alguma coisa. Então, sei lá, a Manu entrevista a mãe fala, eu me arrependo de, se eu tivesse a máquina do tempo e pudesse para o passado, eu não teria casado tão cedo, eu não teria tido vocês tão cedo. Porque eu teria corrido através do meu sonho. A Manu fica catatônica. E ela sai para brincar de quê? De casinha, onde ela interpreta, ela interpreta não, ela vive uma mãe frustrada, chatíssima. Ela uma pentelha com as filhas dela e aí eu falei, nossa, ela está elaborando o que ela acabou de aprender com essa mãe, brincando. A Sofia fica em choque total e completo quando ela pergunta para a mãe qual que é o maior medo, a mãe responde, meu maior medo é perder meus filhos. Ela fala, não, mas criança não morre. Aí a mãe explica para ela que sim, criança pode morrer. Ela fica passada e sai e faz o quê? Vai brincar de zumbi. Ela vai lá, não me mata, pedindo para ser morta. E quando ela morre, ela volta. E aí a gente fala, nossa, é através da brincadeira que elas estão elaborando. Então é através da brincadeira que o filme vai elaborar essas questões tão centrais. Lidar com frustração, lidar com a morte, lidar com os muros que nos são colocados pelo fato que a gente é mulher, com medo delas de adolescer, porque adolescer é virar mulher, e virar mulher naquele lugar é perder a capacidade de escolha. Né? Então o filme a partir dessa escuta muito carinhosa e muito atenta com como elas estavam se relacionando, a gente pensa, é assim que a gente tem que se relacionar. Desde a captação, de estar lá, de onde que a gente observa, Carol Quintanilha sempre com a câmera na altura delas,
né, com uma lente 50mm sempre muito próxima. A gente trabalhou com a abertura 1.2 para ser muito desfocado o filme, para o foco ficar num lugar, igual quando a criança está brincando, que ela está concentrada só naquele pontinho. Então a gente foi com todo esse lugar da observação do mundo delas e falar, será que a gente consegue brincar com elas? E colocar as pessoas da audiência para brincar e se conectar com esse lugar da infância em que a gente vivia, a gente era. Você não fala, vou fingir que sou astronauta. Você fala, vou ser astronauta. E você vira astronauta, você vira viajante do tempo. Né? Então a gente brincou. E aí foi nesse. Quando a gente foi, a gente estava brincando. Eu não sei, às vezes eu fico tentando lembrar como que as coisas aconteceram. Eu falo, foi como numa brincadeira, que um fala é assim, outro fala é assado. E quando viu, acabou esse filme, virou esse filme. E sempre que a gente tentava fazer ele tradicional, tipo, na edição a gente começou, vamos fazer o arco narrativo dessas 3 personagens. E aí falava, não, porque não dá para colocar, não tinha essa regra na brincadeira. E aí quando a gente tira a lógica que a gente já conhecia dos nossos livros de roteiro e fala, vamos escutar o que esse material está pedindo pra gente, aí a máquina do tempo foi acionada, sabe? Funcionou. Não, e é até interessante porque a gente, como público, começa assim meio sem entender o que está acontecendo e a gente vai se envolvendo em tudo aquilo e quando você vê, você está falando sobre memória, né? E eu acho que o Brasil, de maneira geral, está lidando com questões de memória. A gente vê isso em todos os filmes brasileiros que estão aqui no festival. E justamente conseguir abordar essa memória pelo ponto de vista da criança. Eu não lembro o que eu fiz quando eu era criança, mas eu sei que eu fui criança. E o filme resgata um pouco desse olhar, e isso é muito bonito, assim, é muito diferente de assistir. E você comentou que foram 15 meninas inicialmente. Como foi sendo esse processo? Que eu imagino que a montagem desse filme deve ter sido uma loucura. Loucura. Assim, primeiro que eu fui lá filmar outro filme. Começamos por aí. Eu fui em 2013 pela primeira vez em Guaribas, né? Então foi a cidade piloto do Bolsa Família. Eu fui lá para fazer um estudo da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, para entender as questões. E eu senti naquele momento que eu vivia o início de uma transformação muito profunda. Eu falei, eu quero acompanhar essa transformação. Em 2021, em parceria já com a Mariana Ginesca, que é a produtora, e com a Manassini, conseguimos um fundo do Festival de Gotemburgo e eu vou lá para reencontrar essas famílias. Quando eu chego, eu reencontro algumas dessas famílias, começo a gravar meninas que eu tinha gravado aos 6 anos, eu começo a gravar elas com 15, material lindíssimo, e conheço essas tiktokers. Aí eu me apaixono e falo, pronto, eu pousei com a máquina do tempo, o que aconteceu aqui? Eu fico apaixonada mesmo de ver, tipo, o grau de ligeireza, de inteligência, de humor daquelas meninas. E aí eu penso, bem, vou gravar com elas também, vai ser o mesmo filme. Volto em 2024, aí já com a coprodução, né? Produtora Manassini, Globo Filmes, Globo News. Volto lá, a gente volta para dar oficina e eu continuo gravando essa família. E o principal era essa família e as crianças vinham um pouco como uma continuação. E até a última semana oficial do Daniel Greenspoon, que a gente desde o começo combinado é que a gente ia trocando corte, né? A gente ia montando em paralelo. Quando chegou na última semana dele, que o corte deveria estar acabando, a gente só terminou de dar o play, acabou, a gente se olhou e falou, 2 filmes, né? E aí a gente falou, coragem, esse é outro filme. Aí tem uma história lindíssima das meninas que começam com 6 anos falando que não vão casar, não vão ter filhos, terminam uma casando e ela tá indo pra faculdade, a primeira mulher de todas as gerações. Tá lindo, vai ser outro filme lindo, mas a gente falou, cara, esse das crianças, ele tá tipo assim, me pega aqui primeiro. E aí a gente foi e radicalizou, e aí que entra como fabulosa máquina do tempo. E aí teve esse lugar de escuta mesmo, de falar o que essas meninas estão pedindo, o que esse filme como ele está pedindo para ser contado. E foi tipo ali, trabalho, esse trabalho, vai e volta. E muito desapego. Tipo, eu tirei as minhas queridinhas amadas que estão desde 2013 eu acompanho. Eu falo, não, esse filme acredita nele, né? Eu acho que tem esse lugar na edição que é tipo, acredita, o material pede. Não tenta controlar ele, não. Deixa ele vai na onda, assim, tipo, deixa ele falar. Elisa, muito obrigada por falar comigo.